Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Eu estou aqui nessa oportunidade para falar sobre um assunto muito esquecido, mas muito importante. Algo que Deus leva muito em conta, que Deus se importa, mas que infelizmente na sociedade hoje tem sido deixado de lado. Muita gente não liga mais para isso. Trata como se fosse uma coisa totalmente descartável, irrelevante, sendo que para Deus é algo muito importante. Eu quero falar sobre a questão de virgindade, da importância da pessoa se manter virgem para o casamento, se guardar para o seu esposo ou para a sua esposa, para aquele que vai ser o seu cônjuge pelo resto da vida. Eu quero mostrar aqui nesse vídeo como essa é a vontade de Deus e como isso tem trazido prejuízo para a sociedade e para as pessoas, e as pessoas não têm entendido a importância que isso tem. Eu queria trazer uma reflexão para que a gente revesse a maneira de viver, que muita gente tem vivido de uma maneira totalmente promíscua, totalmente mundana, liberal. Os dias de hoje são dias terríveis. As pessoas fazem sexo antes do casamento, sem nenhum temor a Deus, nem se importam com o que Deus acha disso ou não. Hoje em dia prevalece o desejo carnal, prevalece o que a pessoa quer, o que a pessoa sente. É uma vontade desenfreada de satisfazer os seus impulsos sexuais. E aí as pessoas ficam umas com as outras, trocam de parceiros constantemente, se relacionam sexualmente várias vezes antes de casar, acham que isso é a coisa mais normal do mundo. Muitos pais até aconselham os filhos a fazerem sexo antes do casamento com várias pessoas para poderem conhecer bem os outros e poder testar para ver se vai dar certo com aquela pessoa ou não, para poder ganhar experiência, para poder chegar no casamento com mais experiência, compreendendo das coisas da vida. Então hoje nós vemos adolescentes de 12, 13 anos já tendo uma vida sexual ativa, até mesmo crianças de 10 anos, 9 anos às vezes já estão fazendo sexo normalmente, como se fossem casados. E isso tem trazido um prejuízo grande à sociedade, e é por isso que eu quero dar esse alerta aqui, para ver se os pais se despertam para ensinar os seus filhos, para ver se os jovens se despertam para poder seguir a Deus verdadeiramente. Porque não só no meio da sociedade está assim, mas até no meio da igreja cristã está liberado assim, está uma verdadeira liberalidade, um mundanismo enorme dentro das igrejas cristãs. A maioria dos jovens se relacionam sexualmente, fazem sexo antes do casamento. É raro um jovem cristão que se guarda para aquela pessoa com quem ele vai casar. É difícil isso acontecer. Não é ensinado também nas igrejas, não há um ensinamento. Os jovens andam de qualquer jeito e estão frequentando as igrejas, estão até exercendo ministérios, cantando em ministério de louvor, pregando, evangelizando, discipulando, fazendo algum tipo de obra na igreja. Agora imagine como que Deus não vê essa obra. Imagine como que Deus vê esse ministério, essa igreja que é permissiva, que coloca uma pessoa que está vivendo na prostituição para trabalhar na obra de Deus. Será que o Espírito Santo vai se mover no meio dessa congregação? Será que Deus vai abençoar essa obra? Será que essa obra vai prosperar? Ou será que Deus vai se entristecer e o Espírito Santo se afastar do meio daquele povo, e as pessoas ficam sem entender o que está acontecendo? Por que Deus não visita a gente? Por que não acontecem coisas maravilhosas? Porque há pecado. Muitas vezes é por isso. Então eu quero refletir com você primeiro
no texto que está lá no Antigo Testamento, depois eu vou ler um texto do Novo Testamento, mas esse texto do Antigo Testamento, de Deuteronômio, capítulo 22, embora certas coisas aqui a gente não pratique mais, mas nesse texto mostra claramente o quanto é precioso para Deus a questão da virgindade. É um valor de Deus, um valor moral que não muda. Deus ele continua pensando desse jeito. Apenas a maneira de tratar com quem peca dessa maneira é que muda. Hoje é mais radical. Talvez você pense que no Antigo Testamento era mais radical a punição, hoje a punição é maior. É isso que eu vou mostrar. Às vezes as pessoas pensam que o Antigo Testamento é duro, mas o Novo Testamento é mais. Mas nós já vemos no Antigo aqui como Deus revela a sua vontade. Vou ler para você, Deuteronômio 22, 13. Se um homem casar com uma mulher, e depois de coabitar com ela, a aborrecer, e lhe atribuir atos vergonhosos, contra ela divulgar má fama, dizendo, casei com esta mulher e me cheguei a ela, porém não a achei virgem. Veja só como era interessante. Naquela época, era muito importante que uma pessoa fosse virgem. Infelizmente, não tem como constatar normalmente se um homem é virgem ou não. Já a mulher é bem mais fácil, por causa da questão do sangramento, que na maioria esmagadora dos casos, com raras exceções, a mulher sangra quando o ímen é rompido. Então havia como verificar se a mulher era virgem ou não. É por isso que você vai ver que essa lei aqui fala da questão da virgindade da mulher. Isso não quer dizer que Deus não requer isso dos homens. Deus requer também. Deus não faz acepção de pessoas. Mas é porque não havia como constatar no homem, mas na mulher sim. Por isso que o texto trata da questão da mulher. Mas mostra como naquela época era importante a questão da virgindade. Porque se o marido casasse com a esposa e ele achasse que ela não era virgem, ele denunciava e levava aos anciãos da cidade, que eram os juízes que iam julgar a situação, porque era uma coisa absurda casar com uma mulher e ver que ela não era virgem. Porque era o normal, se esperava que a pessoa fosse virgem quando casasse. Era o esperado pelo marido. Não se admitia que a mulher tivesse sido de outro. Você vai entender aqui o que acontece se fosse realmente comprovado que a mulher não era virgem quando casasse. Mostra o quanto isso era importante na sociedade daquela época, diferente de hoje, que a virgindade é totalmente descartada, ninguém nem se preocupa com isso. Então, se o homem fosse divulgar má fama, dizendo, casei com esta mulher, me cheguei a ela, porém não a achei virgem, então o pai da moça e sua mãe tomarão as provas da virgindade da moça e as levarão aos anciãos da cidade, à porta. É onde havia o julgamento. Os anciãos eram juízes. O pai da moça dirá aos anciãos, dei minha filha por mulher a este homem, porém ele a aborreceu. E eis que lhe atribuiu atos vergonhosos, dizendo, não achei virgem a tua filha. Todavia, eis aqui as provas da virgindade de minha filha. E estenderam a roupa dela diante dos anciãos da cidade. Então, quando a moça era acusada, se o pai tinha provas, lençóis ou roupas que ela usava no dia, que comprovavam que ela era virgem, ele levava para apresentar como prova de que o marido estava mentindo. Então, naquela época havia um cuidado, não sei exatamente como é que era feito, mas havia um cuidado de que quando o casal ia ter relação depois do casamento, relação sexual, os pais talvez já ficavam por perto ali para recolher as roupas da moça, os lençóis, para guardar como prova de que ela era virgem, porque se tivesse uma acusação contra ela, eles poderiam provar. Está aqui a prova que a gente pegou no dia, muita gente viu, está aqui as roupas, constatando, aqui são as roupas dela, que ela realmente
era virgem. E muitas pessoas poderiam até testemunhar a favor dela, né? Porque viram a roupa também sendo pega no dia. Então devia ser algo feito mais ou menos dessa maneira, para poder preservar a moça. Por que havia esse cuidado? Porque se ela não fosse virgem, acontecia algo terrível. Se o marido descobrisse que ela não era virgem, olha só o que acontecia. Versículo 18: os quais tomarão o homem e o açoitarão. Ou seja, se o homem tivesse mentido. E o condenarão a 100 siclos de prata e o darão ao pai da moça, porquanto divulgou má fama sobre uma virgem de Israel. Ela ficará sendo sua mulher e ele não poderá mandá-la embora durante a sua vida. Ou seja, se o homem acusou ela falsamente, ele era açoitado, pagava um tipo de multa e era obrigado a permanecer casado com aquela moça o resto da vida dele. Continuando. Porém, se isto for verdade, que não se achou na moça a virgindade, então a levarão à porta da casa de seu pai. E os homens de sua cidade a apedrejarão até que morra, pois fez loucura em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Olha só, esse versículo 21 é muito esclarecedor a respeito de como era séria essa questão na época. Se fosse descoberto que a moça não era virgem, olha o que acontecia aqui. A moça era apedrejada, era levada à porta da casa do pai, e os homens da cidade apedrejavam ela. E ela morria por apedrejamento se fosse descoberto que ela não era virgem. Já pensou se isso fosse praticado hoje nas igrejas, hein? Será que a igreja ia ter adultos? Porque a maioria dos jovens da igreja, muitos iam ser apedrejados. Infelizmente. Então, isso não acontece hoje, dessa maneira. A punição hoje de Deus é diferente. Na verdade, hoje é muito pior. Por quê? Porque não há um apedrejamento, a pessoa não morre fisicamente. Mas o pecado de se prostituir e não se arrepender leva a uma morte espiritual, que é muito pior, que é a pessoa ficar afastada da presença de Deus. Porque quem vive no pecado perde a comunhão com Deus, se afasta da presença de Deus. E sofre, fica debaixo de condenação enquanto não se arrepender. Isso é uma morte espiritual, quando você não tem comunhão com Deus porque você está vivendo no pecado. Se for cristão, realmente vai se arrepender. Mas se não for, se continuar vivendo no pecado, na promiscuidade, prova que não tem conhecimento de Deus e está debaixo de condenação, de morte espiritual, que é muito pior do que uma morte física. E por fim, se morrer nessa condição, será condenado ao inferno. Então, hoje em dia é muito pior. A condenação é muito pior. As pessoas pensam que não tem consequência nenhuma, mas tem. E veja que essa questão da pessoa não ser virgem era tratado como uma loucura. Era chamado de loucura em Israel. E era chamado de prostituição. As pessoas pensam que prostituição é só você vender o seu corpo por dinheiro. Mas não, você ter relação sexual antes do casamento é prostituição na Bíblia. É chamado de prostituição, a mesma coisa de fornicação. E por que Deus fazia esse tipo de coisa? Para eliminar o mal do meio de Israel, como diz aqui. Era uma maneira de levar as pessoas a terem temor, a levarem Deus a sério, seus mandamentos a sério, e não praticarem mais esse tipo de coisa. É por isso que Deus tratava dessa maneira, com tanta seriedade. Com tanta seriedade. E é interessante que Deus leva muito a sério essa questão da virgindade. É por isso que fala também no versículo 28 aqui, que se um homem achar a moça virgem, que não está desposado, ou seja, não é noiva, e a pegar e se deitar com ela e forem apanhados, então o homem que se deitou com ela dará ao pai da moça 50 siclos de prata, e uma vez que a humilhou, lhe será por mulher, não poderá mandá-la embora durante a sua vida. Havia essa lei também, se o casal tivesse relação sexual antes de casar,
o homem pagava uma multa ao pai da moça, tinha que tomar ela por esposa e passar o resto da vida com ela. Por quê? Porque aquela mulher ia ficar abandonada se ele não casasse com ela. Não era obrigado, se o pai quisesse, lá em Êxodo mostra que se o pai quisesse, em Êxodo 22, 16 e 17, mostra que se o pai não quisesse que ela casasse com um homem, o pai poderia dizer, não, minha filha não vai casar com esse homem. Só que o que acontecia? Provavelmente ninguém mais ia querer casar com aquela mulher, ela ia ficar abandonada, porque ninguém queria casar com uma mulher que não fosse virgem. Então, por isso que havia essa lei de que o homem tinha que casar com a mulher, tinha que viver com ela o resto da vida e não podia mandar ela embora durante toda a sua vida, porque ele humilhou ela. Ele ter tido relações sexuais com ela foi como uma humilhação, então ele era obrigado a permanecer com ela o resto da vida. Porque se ela fosse abandonada por ele, ninguém ia querer casar com ela, porque ela não era virgem mais. Veja como isso era importante naquela época, diferente dos dias de hoje, onde a virgindade é tida como uma coisa qualquer. Se você olhar, vê também, deixa eu ler para você aqui, 1 Tessalonicenses capítulo 4, para mostrar no Novo Testamento como essa questão também é importante para Deus. No Novo Testamento, 1 Tessalonicenses 4, versículo 3, diz assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Lembra que eu li lá em Deuteronômio 22 que perder a virgindade fora do casamento é prostituição. Então ele está dizendo, a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, ou seja, com desejo sexual desenfreado, voltado para as coisas sexuais, como os gentios que não conhecem a Deus, ou seja, como os povos pagãos que não têm conhecimento de Deus e vivem assim, na libertinagem. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, ou seja, que nesse assunto ninguém prejudique o seu irmão. Em que sentido que você prejudica o seu irmão? Como eu li lá em Deuteronômio, se um homem tinha relação com uma mulher sem ser casado, ele estava humilhando ela. Ele estava prejudicando a vida dela e ela prejudicando a vida dele também. Então, isso é defraudar, isso é ofender, é você ter relação sexual com uma pessoa sem a pessoa ser casada, e aí você abandona depois a pessoa, você usa, descarta, a pessoa perde a pureza dela, deixa de ser virgem e pronto. E você, o que acontece? Você ofendeu, você defraudou, você trouxe um prejuízo para a vida daquela pessoa, porque ela deixou de ser pura. Nesse sentido, ela agora já pertenceu a alguém. Então diz mais assim: porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Ou seja, Deus vai cobrar das pessoas que praticam essas coisas. Elas vão comparecer perante o tribunal de Cristo e vão prestar conta das suas atitudes por terem agido dessa maneira, por terem usado o seu corpo assim. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. O que é impureza aqui? Pureza é quando você se guarda puro, quando você se mantém virgem para a pessoa com quem você vai casar, e aí faz sexo com ela só depois do casamento. Isso é se manter puro. Então diz que Deus não nos chamou para a impureza, ou seja, para viver tendo relações sexuais com outras pessoas que não são a esposa ou o marido. Deus nos chamou para a santificação, como diz aqui. Então, nós vemos que no Novo Testamento fala sobre isso. Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, capítulo 7, também fala sobre isso. Mostra que continua sendo importante para Deus. Continua sendo relevante para Deus essa questão. E por que as pessoas não levam a sério hoje? Hoje em dia, a prostituição tão grande, as pessoas fazem sexo à torta e à direita e não levam nem em conta isso.
Ninguém não está nem aí para se guardar mais para a pessoa com quem vai se casar. Mas isso é importante para Deus. Aí talvez você esteja se perguntando, por que que isso é importante para Deus? Por que que é necessário ser assim? Eu vou dizer para você o porquê. Porque Deus quer que a gente seja como Ele é. Como é que Deus trata as pessoas no seu relacionamento conosco? Primeiro, Deus é um Deus de aliança. Deus ele faz uma aliança conosco e Ele é fiel. Ele se mantém fiel a nós. Ele não quebra a aliança conosco. E Deus deseja que a gente se mantenha fiel a Ele. Não busque outros deuses. Seja fiel a Ele, que é o único Deus verdadeiro. Então a gente vê que o caráter da aliança é você ter um compromisso com alguém de fidelidade e você permanecer fiel àquela pessoa. Deus ele faz um compromisso conosco quando nós cremos nele, de ser o nosso Deus e de nós sermos seus servos. E ele permanece fiel a nós, ele não nos abandona, ele não nos troca por qualquer outra coisa. Ele continua sendo fiel a nós, ele faz uma aliança conosco. Deus ele nos fez para ser assim. Deus ele criou o casamento para ser uma aliança que um homem faz com uma mulher para permanecer casado com aquela pessoa pelo resto da vida. Não é da vontade de Deus que você se relacione com uma pessoa sexualmente sem você ter aliança com ela. Porque o sexo foi feito para o casamento. Por quê? Porque no casamento há uma aliança. Há um compromisso daquelas duas pessoas de viverem juntas, de constituírem uma família, e o sexo foi feito para ser usufruído nesse momento, por essas pessoas que têm um compromisso, que têm uma aliança, de serem fiéis um ao outro. Então, quando você faz sexo antes do casamento, você está fazendo de maneira descompromissada, com uma pessoa que você não tem um vínculo, uma pessoa com quem você não é casado, e consequentemente você está fazendo só por recreação, só para dar prazer à carne, só para poder usufruir um do corpo do outro. Não há aliança, não há compromisso, não há fidelidade, não há... você não está ligado àquela pessoa. Você talvez pode até dizer assim, mas eu só faço sexo quando eu tenho um compromisso realmente com alguém. Namoro não é o compromisso. O compromisso realmente definitivo que dá o aval para as pessoas se relacionarem sexualmente. Porque um namoro pode ser desfeito. Hoje você está namorando, depois você pode estar desfazendo o namoro e namorando com outro. Então, você não sabe se vai permanecer com aquela pessoa o resto da vida. Não há um compromisso ainda sério. Por mais que você diga que o namoro é sério, amanhã você pode não estar namorando mais. E aí você vai pertencer depois a outro, vai ser de outra pessoa. Deus quer que você se guarde para aquela pessoa com quem você vai casar. A única aliança onde há realmente um compromisso é o casamento. Por isso que você tem que continuar durante o namoro aguardando casar-se para poder ter um relacionamento sexual. Essa é a vontade de Deus. Então, uma das características da aliança é isso, a fidelidade. Você ser fiel à pessoa com quem você está se relacionando. Por isso que você não deve se entregar para a pessoa com quem você namora. Porque você não sabe se você vai permanecer com ela o resto da vida. Então, como é que você vai se relacionar com uma pessoa e depois você desfaz o namoro, você vai querer se relacionar com outra? Isso não há fidelidade. Fidelidade é quando você se mantém com uma pessoa só o resto da vida. O padrão de Deus é que você escolha alguém para namorar visando o casamento. E aí você espera o momento do casamento para se unir uma só carne, como Deus disse. E deixará o homem pai e mãe e unir-se-á sua mulher e serão os dois uma só carne. O relacionamento sexual é que realiza isso, faz com que os dois se tornem uma só carne. Veja que Deus ensinou que isso só é para acontecer quando o homem se une à sua mulher, ou seja, quando os dois se casam
E aí eles passam a ter um relacionamento sexual, se tornam uma só carne. Então a vontade de Deus é que você permaneça fiel, seja de uma pessoa só, durante a sua vida toda. Uma aliança envolve isso, uma aliança envolve compromisso. Deus não quer que você faça sexo sem compromisso, só por prazer, só para satisfazer os seus desejos sexuais. Deus quer que você se guarde para a pessoa com quem você vai viver o resto da vida, com quem você vai ter uma aliança. É por isso que a virgindade é tão importante para Deus, porque Deus preza pela pureza. Pureza é você ser de uma pessoa só. Você se guardar para aquela pessoa com quem você vai se casar. Deus preza pela fidelidade. Deus preza por compromisso, por aliança. Deus é contra essa banalização. Contra a maneira como é feito hoje. Hoje é feito sexo sem compromisso, sem aliança, sem fidelidade. Se faz com um, depois se faz com outro. Ninguém se preserva para a pessoa com quem vai se casar. Hoje é feito de qualquer jeito, não há compromisso nenhum. Foi banalizado. O sexo é simplesmente um meio de dar prazer a si mesmo. É uma maneira egoísta. Quando Deus fez o sexo para ser desfrutado pelo casal, casado, que formou uma aliança. E aí os dois se tornam uma só carne. Porque Paulo ensina que quando você se une sexualmente com uma pessoa, você se torna uma só carne com ela. Então isso é para quem está casado. Não é para quem está só namorando. É para quem realmente deixou pai e mãe e passou a morar junto com alguém. E aí passa a se relacionar sexualmente. E eu aproveito para dizer aqui que se você está morando junto com alguém já e está tendo um relacionamento sexual, você já está casado aos olhos de Deus. Se mantenha com essa pessoa o resto da sua vida. Porque não é vontade de Deus que você fique se juntando com um e com outro. As pessoas pensam que Deus só leva em conta a união quando tem um papel. Antes mesmo de existir o papel, o casamento civil, Deus já tinha instituído o casamento. O casamento é quando as pessoas se unem para viver juntas e passam a formar uma família, morar juntas e formam uma família. Então se você já está vivendo junto com alguém, se relacionando sexualmente, você já está casado. Não se separe mais, continue junto. E Deus com certeza quer que você case no civil, para regularizar a situação. Mas não pense que você está livre agora para desfazer essa união e se juntar com o outro. As pessoas têm que entender que Deus é a favor de pureza, de você ser de uma pessoa só, não é de você ficar com um e ficar com o outro. Hoje em dia as pessoas se juntam com um, depois se juntam com o outro, namora com um, namora com o outro, se relacionam sexualmente e ninguém está nem aí para nada. Porque Deus pensa, essa não é a vontade de Deus. E aí nós vemos hoje em dia quantas coisas poderiam ser evitadas se as pessoas seguissem a vontade de Deus. Gravidez indesejada, filhos que estão aí abandonados pelos pais, sendo criados por avós, ou sendo criados só pelo pai ou só pela mãe, filhos crescendo sem família, sem estrutura, porque o rapaz e a moça não pararam para pensar, para refletir na sua vida, para tentar agradar a Deus. Por isso nós vemos também tantas doenças sexualmente transmissíveis, porque as pessoas mudam de parceiros constantemente. Todas essas coisas poderiam ser evitadas se as pessoas seguissem a vontade de Deus, de se preservarem puras para a pessoa com quem vai casar. Então, meu irmão, você jovem, você pai que está me ouvindo, se você quer agradar a Deus na sua vida, você quer agradar a Deus, você quer obedecer a Deus, saiba que essa questão da virgindade é muito importante para Deus. Deus ele preza pela pureza, pela fidelidade, pelo compromisso, pela aliança, se lembre disso. É por isso que Deus deseja que o jovem se guarde puro para a pessoa com quem ele vai casar. Não se entregue para alguém que não quer ter compromisso com você. Eu estou falando compromisso de casamento, não é de namoro. Namoro não é compromisso ainda não. De verdade não. Se entregue para alguém só depois que você casar.
Não se entregue para uma pessoa só porque você namora com ela, porque você a ama, porque a pessoa ama você. Não, se guarde para o seu marido, para a sua esposa. Essa é a vontade de Deus, que você se mantenha puro para aquela pessoa com quem você vai viver o resto da vida. E aí você seja somente daquela pessoa durante toda a sua vida. Essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. Se você quer agradar a Deus, viva assim. Ensine o seu filho assim. Hoje em dia, até mesmo os pais cristãos são tão permissivos. Permitem até os filhos trazerem suas namoradas para dentro de casa, para ter relação sexual dentro do quarto da própria casa. Hoje em dia está desse jeito. E ninguém pode dizer nada. Hoje é uma liberalidade total. Os pais ainda vão ensinar os filhos como se proteger, usando camisinha anticoncepcional. Pode fazer tranquilamente, contanto que você se proteja. Isso é um absurdo. Deveria ser ensinado exatamente o contrário, de você estar se preservando para a pessoa com quem você vai casar. É claro que se você pecou, ou se você cometeu esse pecado, se você se arrepender, Deus vai te perdoar. Deus vai te perdoar, Deus vai te purificar, Deus vai te receber de volta na presença dele. Mas se arrependa. Não procure não cometer esse pecado. Se você cometer, se arrependa. Se arrependa. Não haja como muitas pessoas que pensam assim: no futuro, eu estou pecando agora, eu vou curtir a vida, depois eu me arrependo. Como é que você sabe que você vai ter tempo para se arrepender? Como é que você sabe que você vai ter o amanhã para você se arrepender? Você não sabe nem se vai estar vivo amanhã. Então o dia de você se arrepender e mudar de vida é hoje. Lembre-se que arrependimento envolve mudança de vida. Não é você ficar se arrependendo e voltando a pecar constantemente. Isso não é arrependimento. Arrependimento é você reconhecer que pecou e não fazer mais isso. Se guardar agora puro para a pessoa com quem você vai casar. Arrependimento é mudança de estilo de vida. Você passar a viver de uma maneira diferente para agradar a Deus. E você vai ver como Deus vai te abençoar grandemente. Como Deus vai se alegrar com você, vai manifestar a sua glória na sua vida. Pelo fato de você ter sido fiel a Ele, ter obedecido à sua vontade. Então que Deus nos abençoe, nos ilumine, nos ajude a ir contra esse sistema maligno que tem ensinado as pessoas a serem libertinas, a irem contra a vontade de Deus e tratarem as coisas de Deus como se não fossem nada. Porque é assim que a sociedade tem tratado hoje esse assunto. Como se fosse uma besteira, uma coisa qualquer, que não vale de nada. Mas para Deus a virgindade é muito importante. Então que Deus nos abençoe e nos ilumine, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.